Aleluia! Feliz aniversário, igreja. Parabéns para nós. Que bom, que benção. Hoje é um culto especial. E cultos especiais a gente traz pessoas especiais. Eu queria convidar nosso irmão, pastor Digo, aqui. Uma salva de palmas para o meu irmão. Digo é pastor junto com Guilherme e outros irmãos da Ponte Recife. É nosso irmão de caminhada há bastante tempo. Estamos ficando velhos. Mas é um amigo, um irmão que sempre esteve junto de nós em todos os momentos. E é um prazer ter ele aqui. E ele vai ministrar a palavra e eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Amém? Vamos orar por ele? Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que vimos, Senhor. Por toda a tua bondade. Obrigado pelo sorriso no rosto de cada um de nós. Por saber que tudo é o Senhor, Pai. Pai, obrigado pelo meu irmão Digo, Senhor. Que o Senhor use como sempre. Fale através dele, que ele saia daqui também abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Ponte Caruaru. Graça e a paz de Jesus. Amém. Parabéns para vocês, para nós, né? A festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Me sinto parte dessa festa, dessa história. Esses 5 anos que parece muito mais. Fiquei assustado com a pouca idade que vocês têm e o tanto que vocês já fizeram. Não é compatível ver o que Deus já fez, o tanto que Deus já fez através da vida de vocês. Em apenas 5 anos, né? Vendo os vídeos, vendo as bênçãos, os testemunhos, as histórias e ver o tanto que Deus já fez e ainda fará. Se já fez muito em 5, imagine quando chegar a 10. E que seja de 5 em 5 em 5, Deus fazendo muitas coisas através desse eis-me aqui de cada um de vocês. Eu lembro quando o sonho da Ponte Caruaru surgiu, Beto poderia ter sido chamado de Jonas, né? Ele meio que é o Maomé que fugiu da montanha, mas a montanha veio até Maomé. Não foi por conta disso, né? Mas simbolicamente, ele fugiu da ponte, mas a ponte veio até ele. E que bom que veio, e que bom que ela está aqui. E ela é vida nessa cidade, traz vida e luz para essa cidade. E eu me sinto muito... Essa palavra não existe, eu não sei se existe, aconchegado por vocês. Esse calor, esse abraço, esse quentinho, frio de Caruaru, que me abraça, que me acolhe. E que bom estar aqui celebrando esses 5 anos. Sou o Digo, né? Estive aí desde o começo, junto com o Beto, com Deia, nessa plantação da ponte. Há 12 anos. E sou casado com Bruna, pai do Theo. Sou um paulistano, recifense paulistano. Mas, graças a Deus, ainda sou corintiano, tá? E vai Corinthians! E é bom ver, de fato, né, toda essa história e participar. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje. E amanhã eu vou falar sobre identidade. Eu queria, de certa forma, fazer parte 1 e parte 2, né, conectar essas duas palavras de hoje e de amanhã. Porque 5 anos, uma data de aniversário, diz sobre identidade, né, diz sobre o que nós estamos sendo, o que precisamos ser, quem nós somos, o que estamos fazendo, o que estamos falando. Numa data de aniversário, você olha para trás e vê tudo que foi feito, mas também olhamos para frente, desejando fazer coisas novas. E a Ponte Caruaru tem essa característica só dela, de que é uma igreja que nasceu no início de ano, né? Então, é um ano que vocês comemoram, mas também é o início de um ano que todos nós estamos começando a viver, né? Então, junta essa data de aniversário com o planejamento do ano que Deus vai colocar no coração de vocês, da liderança. Então, eu queria fazer esse olhar para frente sobre o que devemos ser como igreja, né? Nessa data, nesse memorial, o que Deus quer que vocês sejam, como Ponte Caruaru,
nos próximos anos, né? E a palavra que me veio, ela vai ter como base o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 36. Convido você, se possível, a abrir. Marcos capítulo 8, versículo 31 a 36. Que diz o seguinte: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua vida? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esses 5 anos, por esse memorial construído, que será lembrado, celebrado. E essa missão será revigorada hoje, Pai, nos nossos corações. De não sermos uma instituição, mas sermos um organismo vivo, Pai. Braços e pernas que te representam, Pai, para abraçar essa cidade, para acolher as vidas, para ressignificar corações e recalcular rotas, Pai. E forjar identidades. A igreja é uma fábrica de identidades. E queremos ser aquilo que o Senhor sonhou para nós. Nos ensina a ser uma igreja que cada vez mais traga brilho no seu olhar. E queremos, de fato, deitar na sua vontade, Pai. Obrigado pela Ponte Caruaru, pelos pastores, por essa liderança e por cada um aqui presente. E continue falando conosco, se possível, através de mim. Que sair de mim seja seu e não meu. Para me abençoar e abençoar minha família Ponte Caruaru, aqui presente. É isso que eu peço, agradeço em nome de Jesus, e a Ponte diz: amém. Eu queria começar com 2 frases essa que você com certeza conhece, que vai costurar a reflexão de hoje. A primeira frase é: não julgue o livro pela capa. E a segunda frase é: nem todo herói usa capa. Nessas 2 frases, né, nós entendemos que a primeira frase, a capa, ela não define o livro. E na segunda frase, a capa não define o herói. Então, nessas 2 frases, entendemos que a capa do herói e a capa do livro tem como objetivo trazer uma aparência, uma estética. É algo visual, que traz beleza. Então, a capa é a estética do livro e a capa é a estética do herói. E nessa frase, não julgue o livro pela capa, nós entendemos que estética não é critério de definição. Não devemos definir as coisas e pessoas através daquilo que vemos, através da sua estética. Então existe algo anterior àquilo que as pessoas te enxergam. Por detrás da sua pele, por detrás da sua classe social, por detrás da sua profissão, por detrás do seu papel que você exerce, existe algo que de fato define quem você é. Então, por detrás da sua capa, de fato, define quem é você. Usando um exemplo de um super-herói que meu filho gosta muito, que é o Batman. A capa do Batman não define quem ele é. Por detrás da capa do Batman existe o Bruce Wayne.
É o homem que veste a fantasia do Batman. O Bruce Wayne é um menino, um homem traumatizado, um homem que foi rejeitado, um homem que é solitário, introspectivo, milionário. Já o Batman é outra coisa, né? O Batman é o herói perfeito. O Bruce Wayne é um ser humano cheio de falhas. Ou seja, o Batman não define quem é o Bruce Wayne. Mas nós vivemos numa geração que é movida por capas. Nós somos viciados em capas, em aparências. Nós criamos e vestimos capas para mostrar algo que nós não somos. Mostramos uma perfeição que não existe. E uma grande capa da nossa vida hoje tem nome, que é rede social. As nossas redes sociais são as capas que vestimos. Então, por detrás de um sorriso que você posta, existe uma tristeza que não se vê. Por detrás de um casamento bem-sucedido que você mostra, na verdade é um casamento disfuncional. Uma fidelidade que você mostra, mas existe traição que não se vê. Por detrás de uma vida bem-sucedida que você mostra aqui, existe uma pobreza de espírito. Você mostra ser uma pessoa espiritual. Mas por detrás dessa aparência que você mostra, existe uma rasa espiritualidade. São capas que escondem a realidade. Porque vivemos numa geração de aparência, de estética, de performance, de papéis. Uma geração de frases curtas, mas com grandes impactos. Uma geração que compra o livro pela capa. Nós somos uma geração carente de heróis, especificamente o Brasil. O Brasil aparentemente está carente de heróis. A gente fica olhando os heróis do passado, né? Nossos heróis que já faleceram, Ayrton Senna. E nós sentimos falta de novos heróis. E já que temos poucos heróis, nós criamos eles. Colocamos capas de heróis em pessoas. Então, tem pessoas que colocam a capa de herói em político. Tem pessoas que colocam a capa de herói até mesmo em juiz. Tem pessoas que colocam a capa de herói em celebridades, em jogador de futebol. É um cara que transa com várias, que bebe, enche a cara, trai a esposa, mas é o nosso herói e vai trazer o nosso ex em nome de Jesus. E esses heróis acabam sendo a referência dos nossos filhos. E também colocamos capa de heróis em líderes espirituais. Nós somos movidos por capas. Recentemente, um amigo meu, pastor, lá de Ribeirão Preto, do nada ele gosta de fazer algumas perguntas aleatórias. Do nada ele joga uma pergunta que eu nem esperava. E recentemente ele fez uma pergunta para mim. Cite para mim os 5 melhores livros que você já leu na vida. Do nada ele jogou essa para mim. E não é fácil você imediatamente responder. Então, eu tive que ter um tempo para responder. Selecionei os 5 melhores livros e mandei para ele. E eu percebi que dos 5 melhores livros que eu já li na vida, 3 são de capa feia. E eu lembro que até um deles eu ganhei de presente e eu vi a capa horrível. Eu falei, será que esse livro presta com essa capa horrível? Só que eu percebi que a beleza não estava na capa, mas estava no conteúdo por detrás da capa. Nas folhas, nas páginas. E eu creio que Jesus é mais ou menos isso. Jesus é um livro de capa feia. Jesus é como se fosse a esperança com a cara do fracasso. Jesus é um livro de capa fracassada. Então a capa do livro de Jesus é uma manjedoura. A capa do livro de Jesus é ser um filho de um carpinteiro.
A capa do livro de Jesus é Nazaré. A capa do livro de Jesus é pobreza. A capa do livro de Jesus é a cruz. Jesus é a esperança com a capa feia. Por isso que o mundo não o reconheceu como tal. Por isso que os seus não o receberam. Jesus realizava milagres, ele proferia grandes ensinamentos, mas isso não era suficiente para muitos. Porque apesar dos seus feitos divinos, ele não se parecia com um divino. Apesar dos seus feitos heróicos, ele não se parecia com um herói. Tinha tudo para ser herói, mas não tem cara de herói. Tinha tudo para ser o Messias, mas não tem cara de Messias. Então o que a gente faz sem perceber nos dias de hoje? Já que Jesus não se parece com um herói, vamos transformar Jesus em um herói. E muitas vezes, não intencionalmente, ou até mesmo intencionalmente, queremos colocar uma capa de herói em Jesus que não lhe cabe. Queremos que Jesus sente num trono no qual ele não quer sentar. Queremos vestir uma coroa em Jesus no qual ele não quer usar. Muitos estão aqui ou vêm para cá e para a minha igreja e para as outras igrejas com a intenção de buscar o Jesus do milagre, mas não quer o Cristo da promessa. Muitos querem o Jesus que multiplica pão, mas não quer o Cristo pão da vida. Muitos querem o Jesus da performance, o Jesus agindo por mim, mas eu não quero o Cristo agindo através de mim. Sem perceber, nós queremos apenas, muitas vezes, o Jesus herói. Só que na Bíblia, nos Evangelhos, nós encontramos um Jesus desconfortável com esse título de herói. Jesus não gostava de ser chamado desse jeito. Então, em João 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, após esse feito miraculoso, divino, as pessoas ficaram impressionadas com aquilo e começaram a ovacionar Jesus, chamando ele de rei, chamando ele de herói. E a Bíblia nos mostra que Jesus ficou incomodado com isso e ele foi saindo de fininho e foi para o monte orar. Jesus não se sentiu bem com aquilo. Em Mateus 4, após o batismo de Jesus, quando ele passou 40 dias e noites no deserto, o diabo tentou transformar Jesus em herói. Jesus, você tem condições de transformar essa pedra em pão. Você tem condições de se jogar desse precipício e um anjo te salvar. Tudo isso que você está vendo, Jesus, pode ser seu. Você tem condições de ser um grande herói. Faça isso. A grande estratégia do diabo era transformar Jesus em um herói. E aí nós chegamos em Marcos 8, essa passagem que acabamos de ler. Jesus junta os seus e diz, olha, em breve eu vou sofrer, em breve eu serei rejeitado, em breve eu serei morto. E Pedro, ouvindo isso, ele ficou indignado. Como assim, Jesus? Você ser rejeitado, você ser julgado, você ser morto. Não pode acontecer isso, você é o nosso rei. Em outras palavras, você é o nosso herói, Jesus. Isso não pode acontecer. E quando Pedro disse isso para Jesus, Jesus prontamente respondeu, afasta de mim, Satanás. Toda vez que tentamos colocar uma capa de herói em Jesus, imediatamente ele responde, afasta de mim, Satanás. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não vim aqui para ser herói, eu vim aqui para ser santo. Ser herói é uma coisa, ser santo é outra.
Ser herói é ter performance, ser herói é ter aparência, é ter classe, é ter força. Ser herói é ter beleza, ter estética. Já ser santo é ter folhas, é ter páginas, é ter conteúdo, é ter substância, é ter propósito, é ter sentido. Ser santo não é ser herói e ser herói não é ser santo. Na verdade, na ótica humana, ser santo é ser um fracassado. Porque o herói derrama sangue. O santo sangra. O herói mata os inimigos. O santo é morto por eles. O herói salva o dia. O santo entrega a sua vida. O herói senta no trono. O santo senta na mesa. O trono separa. A mesa aproxima. O trono exige performance. A mesa exige presença. O trono cria uma plateia à sua frente. A mesa cria comunhão. Na mesa ninguém precisa usar capa. Todo mundo come do mesmo pão. E Jesus na mesa, ele diz para mim e para você, olha, não importa a aparência da sua capa, eu vim transformar aquilo que está por detrás dela. Eu não vim aqui para transformar a sua aparência, mas eu vim aqui para mudar a sua essência. Eu vim aqui para trazer alimento, substância, sentido e conteúdo. Então, quem senta com Jesus na mesa não é definido pela capa que mostra. Quem senta com Jesus na mesa não é transformado em herói, mas é transformado em santo. Então, Jesus ele não disse, sejam heróis porque eu sou herói. Ele disse, sejam santos porque eu sou santo. Nós somos chamados para a santidade e não para o heroísmo. O Evangelho, ele não te chama para ser um herói visível, mas ele te chama para ser um santo fiel. Talvez você foi chamado para ser um fracassado. E sobre essa palavra fracasso, eu me lembro de uma frase que o Darcy Ribeiro disse. Ele disse, eu já fracassei em tudo na minha vida. Tudo que eu tentei fazer, eu fracassei. Mas os meus fracassos são as minhas vitórias. Porque eu detestaria estar no lugar daquele que me venceu. Existe um fracasso com sabor de vitória. Sabor de mel. E essa frase me lembrou muito de Mateus 27. Os soldados estavam zombando de Jesus, Jesus estava prestes a ser crucificado, e os soldados começaram a preparar todo aquele ritual de crucificação. E eles começaram a zombar de Jesus, eles tiraram as vestes de Jesus e começaram a vestir Jesus como um rei fracassado. Colocaram um manto vermelho nele, uma coroa de espinho, um cetro de madeira, e disseram, olha aí, o rei fracassado, Jesus de Nazaré. Bateram nele, cuspiram nele, foi crucificado, no ápice da dor da cruz, um dos ladrões que estava ao lado de Jesus disse, você não é o bonzão, você não é o Messias, que você dizia ser, já que você é o Messias, saia dessa cruz e aproveite e me tire dela também. Embaixo as pessoas falavam, olha, ajudou tanta gente, mas não foi capaz de se ajudar. Esse aí é uma farsa. É um fracassado.
Ponte Caruaru, nós estamos do lado de um fracassado. Porque a caminhada de Jesus nos ensina que nesse mundo atingido pela chama do pecado, os justos serão injustiçados. Quanto mais fiel você for diante de Deus, mais fracassado você será diante dos homens. Caminhar com Jesus talvez seja um convite para o fracasso. Mas entenda, o fracasso não é um objetivo. O fracasso é uma consequência da sua fidelidade. Quanto mais fiel você for diante de Deus, talvez mais fracassado você seja diante dos homens. Porque talvez seja melhor você fracassar no mundo e manter a sua alma preservada. O que adianta ter uma capa bonita diante dos homens, mas ter páginas rasuradas e rasgadas diante de Deus? É melhor ter uma capa feia diante dos homens, mas ter páginas escritas pelas mãos de Deus. Nós somos fracassados, talvez, diante do mundo. Mas também nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos vencedores não porque o Jesus herói matou. Somos vencedores porque Jesus o Santo morreu. E nos trouxe vida. Então, enquanto a gente talvez tenta agradar Jesus colocando uma capa de herói nele, ao mesmo tempo, ele se ajoelha diante de você e lava os seus pés. E a pergunta que eu faço é: o que está por detrás dessa capa aí que você tanto sustenta? Quais são as coisas que muitos ao seu redor não conseguem enxergar? Você até às vezes acha que Deus também não está vendo, mas você sabe que Ele vê. Mas o que você está escondendo que Deus quer que você revele? Qual é a capa que você está sustentando em você? Qual é o seu falso eu que você tem tanto sustentado? Talvez hoje seja o dia de você tirar essa capa. Lembrando que Deus, Ele não quer rasgar a sua capa para te expor, mas Ele quer tirar a sua capa para te curar. Um Jesus que é tão respeitoso, tão humilde, tão delicado, que Ele quer te curar com esse toque sutil, tirando a capa e tocando naquilo que tem sido parte do seu eu. Você tem mostrado alegrias, sucessos e vitórias que não condizem com a realidade que habita aí dentro. E nesse evangelicalismo que a gente ouve muito, e tem crescido muito, parece que ser evangélico hoje é sinônimo de eu tenho que ser um herói. É esse discurso das aparências que esse falso evangélico, com o nome de evangélico, tem falado e pregado aí fora. E as pessoas acham que estão buscando o verdadeiro evangelho, mas na verdade estão criando capas, vivendo uma mentira. Pessoas que fecham os olhos, levantam as mãos e transparece uma emoção, mas na verdade está tudo oco, vazio aqui dentro. Tudo isso é uma capa. E a minha oração que eu faço para mim e para todo mundo aqui, cada um de vocês, é que possamos ter a coragem de abrir mão das nossas capas para Jesus, de fato, acessar o nosso coração. Possamos abrir a capa do nosso livro para Jesus escrever com a sua mão a nossa história. A história dele vivida por nós.
É abrir os livros, a capa da nossa história e falar: Jesus, escreva a minha história. Visite as rasuras. Repare as páginas rasgadas. Reescreva. Apague aquilo que eu tentei escrever. Escreva aquilo que eu preciso viver. Eu quero abrir mão da minha capa para permitir que o Senhor escreva nas minhas páginas. E a minha oração é que essa igreja, nesses 5 anos, ela reforce essa missão de ser santa e não heróica. A Ponte Caruaru não precisa ser a heroína da cidade, mas ela precisa ser uma presença santa na cidade. Ser santo não é ser perfeito, mas é ser imperfeito diante daquele que é perfeito. Quando você está diante daquele que é perfeito, a sua imperfeição se transforma em perfeição e aponta para aquele que é perfeito. Então, que você seja santo diante de Deus e que as pessoas enxerguem Jesus através da sua santidade. Porque Jesus não te chamou para ser herói, Ele te chamou para ser santo. E hoje é o dia para você renovar essa missão, que talvez se perdeu conforme os anos foram passando. Jesus até começou a escrever a história nas suas páginas, mas você tirou a caneta da mão de Jesus e começou a escrever por conta própria. E você tem criado planos e quer colocar Deus nos seus planos, tem criado desejos, tem dado vazão aos seus desejos e sentimentos e quer que Deus valide tudo isso. Hoje não é o dia de você colocar Jesus nos seus planos, hoje é o dia de você entrar nos planos dele. E Jesus quer escrever os seus planos através das páginas da sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nesse momento você quer abrir a capa do seu coração. Permitir que Deus veja aquilo que Ele já sabe, as rasuras. As páginas escondidas que você não quer que Ele leia. Você não quer mais viver uma farsa diante das pessoas. Você não quer viver com capas diante de Deus. Hoje você quer permitir que Deus tire elas, para que Ele cure o que está dentro, o que está por detrás da capa. Quais são as coisas que você tem escondido? Você quer que Deus leia agora, nesse momento? Fale para Ele: Senhor, o Senhor sabe daquilo que eu tenho escondido, omitido. O Senhor sabe as mentiras que eu tenho vivido, as encenações que eu tenho feito. Minha vida tem sido mais fingida do que vivida. Eu tenho vivido fingimentos e eu acho que isso, de certa forma, te agrada, mas não, eu sei que não te agrada, Pai. O Senhor não quer atores, o Senhor quer filhos sinceros, assim como seu filho Davi, que foi o homem segundo o seu coração, não pela sua perfeição, mas porque transpareceu a sua imperfeição. Então hoje, nesses 5 anos, Pai, queremos entregar essa igreja imperfeita em Tuas mãos. Essa igreja que acolhe dores, que acolhe mazelas, e acolhe caos, que acolhe escuridão. Hoje é o dia de o Senhor abrir essas capas e acessar todas essas fissuras aqui presente, Pai. Escreva a nossa história, Pai. Apague as rasuras. Queremos permitir que o Senhor escreva nas páginas da nossa vida, Pai. Assim como o Senhor já tem feito nas páginas da vida dessa igreja, continue escrevendo nas páginas da vida da Ponte Caruaru, Senhor. Não queremos mostrar para o Senhor aquilo que estamos fazendo para o Senhor,
mas queremos que o Senhor faça e continue fazendo através de nós. Não importa se a cidade olhe para nós e nos chame de fracassados. Não importa a capa que nós mostramos para a cidade. Não importa a fachada da igreja, mas que as pessoas possam acessar as páginas da igreja atravessando essa porta, Pai. Entrando, recebendo esse abraço, recebendo esse choro compartilhado. Uma igreja que não julga, uma igreja que não oprime, uma igreja que não rejeita, uma igreja que abraça. Que a Ponte Caruaru continue sendo essa mesa para a cidade. Uma mesa onde compartilhamos as nossas dores, as nossas fissuras, as nossas rasuras. Mas tem um Jesus presente, reescrevendo, apagando, redirecionando, reconectando, ressignificando. Senhor Jesus, permaneça nessa mesa, Pai. Pois sabemos que o Senhor olha nos olhos das pessoas que entram aqui. O Senhor olha a tristeza dos nossos olhos. E o Senhor sorri, não com desdém, mas com amor, compaixão. O Senhor chora a nossa dor. O Senhor sofre o nosso sofrer. O Senhor nos ama tanto como filhos. O Senhor quer que a gente viva aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Que possamos viver os seus sonhos. Possamos sonhar os seus sonhos. Possamos desejar os seus desejos. Não importa as perdas, não importa o fracasso, não importa a chacota, não importa a aparência que não condiz com aquilo que o mundo espera. Mas que possamos ter a alma preservada diante de Ti, Pai. A Ponte Caruaru é sua e que ela permaneça sendo santa, não herói, para a honra e glória do Seu nome, que é santo, 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 hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.